A gente precisa ter o autocuidado. E o autocuidado é isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, porque eu tenho 5 filhos. Não tenho como tempo de ir no cabeleireiro, não tenho isso. Existe um período que eu sempre falo para as meninas, né, que eu atendo. Tudo bem. Existe um período que a maternidade, ela te suga. Exige mais, né? Existe. Mas aí você tem noção ali, tá, eu vou me dedicar bem que esse tempo, mas na hora que eu puder também eu dou uma escapada e eu não posso esquecer de mim. Uma das coisas também que prejudica muito os relacionamentos é isso. Eu esqueço que eu sou mulher e passo a ser mãe. Pois é. Mãe. E o marido tá onde? Ele não tá casado com mãe. O que é a crise? A crise é a beira da separação. Acúmulo. Aquela pessoa não conversa, aquele casal não acerta o relógio. Aí bota 5 anos. 5 anos disso. Falta de valorização, falta de elogio. O marido não tá nem aí pra mulher, a mulher não tá nem aí pro marido. E aí vai se desconectando. Deu 5 anos, crise. Dá 7 anos, crise. Eu nunca tive crise. Tenho 14 anos de casado. Pois é. Nunca tive crise. Então, qual a magia que tu faz porque meu casamento tá em crise? Você tá conversando com essa pessoa? Como é que tá o diálogo de vocês? Como é que tá a harmonia de vocês? O episódio de hoje é um oferecimento da Izar BMW, revendedora oficial BMW em Teresina. Uma marca que acredita no poder das escolhas, da autonomia e do protagonismo feminino. Ao valorizar trajetórias reais e cheias de propósito, a Izar BMW se conecta com mulheres que, assim como as nossas convidadas, estão sempre movimentando, guiando suas próprias histórias com coragem, presença e visão de futuro. E se você quiser viver essa experiência de perto, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e agendar agora mesmo o seu test drive. Seu próximo passo pode começar com uma escolha poderosa. Olá, poderosa! Hoje a gente tem um episódio especial de Dia dos Namorados. Mas não é sobre contos de fadas. É sobre vínculos reais, relações com propósito e o amor mais importante de todos, o que começa em você. Para essa conversa potente, a nossa convidada é Drica Maza. Ela é psicanalista com mais de 10 anos de experiência clínica, especialista em relacionamentos, em sexualidade e em ajudar pessoas a enxergarem suas próprias verdades. Juntas, vamos falar sobre autoconhecimento, autocuidado, projeções, recomeços e o que significa de verdade construir vínculos conscientes. Se você está solteira, casada, em dúvida ou apenas querendo se entender melhor, esse episódio é para você. Aproveita, já deixa teu like, compartilha com as amigas e vem com a gente. Seja muito bem-vinda, Drica. Eu estou super feliz em estar trazendo aqui hoje, né, véspera aí do Dia dos Namorados, é uma mulher que entende tanto aí, né, de relacionamentos, que estudou, que ajuda outras pessoas. Sim. E que também tem sua própria vida, né, como um exemplo aí, né, para estar aqui compartilhando com a gente. Então, seja muito bem-vinda. E eu já quero iniciar, né, a pergunta primeira de todas. Né, o que faz um relacionamento ser saudável? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz em participar aqui do programa. E na conversa prévia que nós tivemos, trazer esse ponto de luz para muitas mulheres, principalmente nessa data, que a gente sabe que existe uma importância, mas também que é uma data, pelo fato de ser comercial, sim, é uma data que puxa. Então, eu tô solteira, tô desesperada, não tenho namorado no Dia dos Namorados, né? E tenho um namorado, mas também meu namoro não tá tão legal. Então, o que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres a se encontrarem? Ou então, para essa solteira ter esse pontinho de luz, né, no meio dessa cobrança toda, sim, que a sociedade faz, né? Então, assim, é muito fácil a gente lidar com situações de relacionamento quando a gente tem um autoconhecimento. Uhum. Quando a gente se conhece, quando a gente tem ideia do que a gente quer e do que a gente não quer. Então, eu acredito que o ponto principal, em meio a tantos estudos que eu faço e também muitas experiências, né? Passei por um primeiro casamento, estou no meu segundo relacionamento. Então, existem as experiências de vida que a gente pode compartilhar. Sim. E existem as experiências de conhecimento ao longo dos estudos, que a ciência também está aí para explicar muita coisa. Sim. E aí a gente conversou também um pouco, né, previamente, sobre a importância do autocuidado. Então, eu queria lhe pedir para falar um pouco aqui para as mulheres que estão aqui nos assistindo, o quanto é
importante, né? Qual é a importância aí do autocuidado para que nós possamos, sim, ter relacionamentos mais saudáveis? O autocuidado, ele inclui tudo. As pessoas acham que o autocuidado, ele é só aparência. E aí, não é que a gente é contra a aparência, pelo contrário, né? O amor próprio, a autoestima, tem a ver como a gente se vê. Só que muitas vezes a gente se centra só no externo. E aí a gente precisa também cuidar do interno, cuidar da mente, cuidar dos sentimentos, entender o que eu sinto, entender como eu lido com determinadas situações. E somente o autoconhecimento pode trazer isso. Como? Bem, fonte não falta, né? Além de fonte na internet que a gente pode pesquisar, livros de autoconhecimento voltado principalmente para o nosso campo feminino, que é extremamente vasto. O nosso campo feminino é um campo muito abençoado, porque a gente tem muitos estudos a respeito. Então, não é só trabalhar o externo, é olhar também para o interno. É através da meditação, é através de olhar para si, parar um pouco, sabe? Sair um pouco disso aqui e voltar. Não consegue fazer sozinha? Tem terapia que pode ajudar. Terapia, né? Sim, tem processo, tem grupos também, tem programas como o seu também que trazem, pelo menos ali, um flash de um começo que você pode buscar esse autoconhecimento. E na sua vida pessoal, como é que você pode aqui compartilhar com a gente, com as mulheres que estão aqui? Quem é a Drica? Como é que a Drica chegou até aqui hoje, né? Essa mulher que cuida também de outras pessoas nessa área aí dos relacionamentos. Como é que tudo aconteceu para você chegar até aqui? Eu sempre fui muito racional, né? Eu sou filha única, caçula de 2 irmãos. Então, eu sempre vivi numa família muito masculina. E, consequência disso, também eu me tornei um pouco masculinizada. Em que sentido? Fui estudar exatas, né? Então, a minha primeira formação é em informática. Me vestia também muito masculinizada, com calça, né, blusa, porque eu convivia com os meus irmãos. Eu tinha minha mãe, na verdade, tenho ainda minha mãezinha, muito feminina, mas a maioria de casa era o quê? Homens. Então, eu seguia aquele padrão. Então, durante muito tempo, eu fui muito voltada para essa parte. Não gostava muito de me maquiar, não gostava muito de me embelezar, achava isso uma futilidade. Sim. Com o passar do tempo, eu fui me relacionando com pessoas, conheci o meu ex-marido, vivi um relacionamento de 11 anos, juntando namoro e casamento. E, em um determinado momento, ele simplesmente chegou para mim e disse que não queria mais. Que não era aquilo que ele imaginava. Que o casamento... Não, eu não sei o que ele imaginava. Até hoje eu não sei. Mas ele virou para mim dizendo que não era aquilo que ele imaginava. E ali eu ruí. E você tinha mais ou menos... Qual era a idade, mais ou menos, na época? Eu já tinha uns... Quando eu me separei, eu tinha uns 35 anos, mais ou menos. E aí... Eu trabalhava, assim, com autoconhecimento já com livros, né? Sim. Mas, assim, sempre muito mental, muito racional. E, de repente, veio aquele boom emocional que eu não sabia lidar com tudo aquilo, né? A sensação do chão sair, né? Quando a gente tem uma decepção muito grande ou um impacto muito grande, a gente realmente tem essa sensação que o chão sai. E aí, eu tenho uma grande amiga... que é a Rosângela, que me ajudou nesse processo. E aí ela começou a me levar para palestras de autoconhecimento feminino, né, para eu tentar descobrir essa minha energia feminina também, que estava meio perdida. Para você foi um choque, então, quando a pessoa chegou e disse, não quero mais. Você não esperava, achava que estava tudo bem? Porque, às vezes, pode acontecer de estar acontecendo algumas coisas, mas a pessoa não está vendo ou não está querendo ver. Na verdade, eu acho que eu cometi o erro que muitas de nós cometemos, né? Eu visualizei uma pessoa que não existia. Idealizou, né? Eu idealizei. Não que ele não fosse aquilo que eu imaginei, mas ele tinha muitos defeitos e eu meio que passava por cima disso ao longo do tempo. E eu do mesmo jeito, né? E a gente não conversava muito, a gente não pontuava muitas coisas e aquele relacionamento, ele foi... Você vai empurrando com a barriga e vai murchando, né? Ele foi murchando. Ele conheceu uma outra pessoa, eu soube disso só depois, ele não me relatou no dia. E aí, a gente já estava assim, meio em crise. Sim. E aí, simplesmente, um dia ele chegou e disse que não queria mais aquilo, que queria se separar. Eu não esperava, até porque qual é a nossa cultura? A gente casa para sempre. Verdade. Né? A gente é levada para isso, para acreditar no conto de fada. Casou, pronto, você vai ter que se manter ali, é o casamento, aí tem a sociedade, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Né? Então, a gente tem muito esse peso da sociedade também em cima da gente. Então, assim, ruiu, porque eu realmente não imaginava. Eu imaginava que por mais crises que a gente tivesse, a gente ia conseguir superar.
né? Então, já fica aqui, né? Eu já quero deixar essa dica para as mulheres que estão aqui ouvindo e homens também, que tem homens que assistem. Sim. Para olhar um pouco, né? Parar e olhar para o relacionamento, porque às vezes no dia a dia, naquela loucura, cada um está cuidando da sua vida, né? Um vai trabalhar, o outro também, não sei o quê. Às vezes só se encontram ali na hora de dormir e já estão cansados e não conversam. E aí é a próxima pergunta que eu queria até lhe fazer. Essa coisa do mito do amor perfeito, né? Sim. Que muitas pessoas acreditam que quando vê, assim, por exemplo, na televisão, ou uma de nós mesmo botando uma foto, tantos anos de casada e tal, a pessoa imagina que aquele casal não briga, que aquele casal não discorda em nada, né? Que é tudo às mil maravilhas e tal. E às vezes, até por isso, por acreditar que existe aquele amor perfeito, você acha que o seu não tá tão bom assim, de repente, não, vou lá me separar, né? Então, tem que repensar essas coisas aí, não é? Nenhum relacionamento é perfeito, porque a gente não tem como cobrar uma perfeição se nós Sim. não somos perfeitos. Então, a gente sempre mantém, eu digo a gente, porque eu tive um segundo casamento, Sim. né? Estou casada atualmente com meu marido há 14 anos. E durante um tempo, quando a gente se conheceu, como eu já vivia mais ou menos nesse meio de palestras, de autoconhecimento feminino, a gente trabalhou um tempo palestrando juntos. E aí, algumas pessoas até que sentem saudade, que nós éramos o casal do amor. Vocês falavam sobre relacionamento. A gente falava sobre relacionamento, sexualidade também no relacionamento. Legal. E aí, muitas pessoas perguntavam, vocês são lindos, gente, vocês não brigam. Porque tem um mito também de hoje, as redes sociais, né? Sim. Como você colocou, posta foto linda, todo mundo é lindo, todo mundo é feliz. Eu quero aquilo pra mim. E a pessoa vai buscar aquela utopia, que não é aquilo. Isso. E aí, ao longo desse processo, nós montamos os 4 pilares do relacionamento, que é algo que nós usamos e praticamos no nosso casamento. E aí, esse pilar, ele não serve necessariamente para um relacionamento amoroso, marido e mulher, mas para qualquer tipo de relacionamento, desde a amizade até um relacionamento com o trabalho. Sim. Que são o amor, porque sem o amor não vai ter a conquista, não vai ter aquela primeira atração. O diálogo, que como você colocou muito bem, as pessoas hoje não sentam, não conversam. Eu sempre falo, né? Se vocês me verem no restaurante, pode ter certeza que eu vou ficar prestando atenção. Porque sempre que eu saio com ele, eu fico analisando os casais. Porque isso é material de estudo para mim. E às vezes chega no restaurante e as pessoas não estão conversando. Cada um está no celular. Ou ali a criança está brincando e está prestando atenção no filho. Não se olham nos olhos. Não brindam a felicidade. Então, o amor, o diálogo, que ele tem que acontecer sempre. O acerto de relógio que as nossas avós já falavam. Você está acertando o relógio? O que é o acerto de ponteiro? Os ponteiros correrem iguais. Né? Então, quais são os teus objetivos de vida? Quais são os meus? Quais são os teus sonhos? Quais são os meus? Estão casando esses sonhos e essas metas? O diálogo vai trazer isso. A confiança. Eu não posso fechar contrato com uma pessoa que eu não confio. Eu não posso colocar uma pessoa para trabalhar comigo que eu não confio. Como é que eu vou botar uma pessoa na minha cama que eu não confio? E o respeito. O respeito por aquela pessoa como ela é. Ou seja, o Val, meu esposo, casou comigo sabendo que eu sou introspectiva. Eu não sou uma pessoa extrovertida, eu não sou de conversar com todo mundo. Eu fico muito na minha. Aí, de repente, ele quer que eu seja extrovertida. Não, você tem que mudar. Você tem que ser diferente. Então, ele não quer estar casado comigo. Não te conheceu assim, né? O respeito pela a pessoa do jeito que ela é. Então, esses são os pilares. Olhar para esses pilares. Avaliar os teus pilares no teu relacionamento com você. Será que você está se tratando dessa forma? Com amor, com diálogo interno, com respeito, com confiança em você? E será que você também está levando isso para o teu parceiro, para a tua parceira? Sim, uma coisa que você falou muito importante aí, essa confiança na gente mesma, né? A gente vê muitos relacionamentos, a gente está falando aqui muito mais do lado feminino, porque aqui, né, é um podcast feminino e tal, mas a gente vê muitas mulheres infelizes aí no relacionamento e tal, e tudo parte, quando a gente observa, realmente é dela mesma entender quem ela é, qual é o valor dela, né? Que ela merece algo bom, né? Que ela merece. E aí, por ela não ter essa segurança do seu próprio valor, ela fica depositando no outro, aquele outro vai me salvar, né? Ele vai me fazer feliz. Então, assim, primeiro, no meu ponto de vista, eu não sou da área, né? Mas eu acredito muito que a gente tem que gostar primeiro da gente, da nossa companhia, achar a gente uma pessoa interessante, né? Sem essa coisa de ego exacerbado, mas assim, gostar.
eu namoraria essa mulher, né? O que ela tem de interessante? E aí, sim, depois você querer ficar com outro. Então, a gente vê muita mulher esteticamente muito bonita, financeiramente até bem, não depende daquele homem, mas elas se metem muito enrascada, em muito relacionamento abusivo, né? Coisas nada a ver, por pura falta de poder, que eu digo que é autoestima, né? Sim. Essa coisa, poder pessoal, de entender, não, eu me basto, mas ok, se chegar uma pessoa legal, que some comigo, que me, né, que faça uma coisa interessante aqui da vida comigo, eu quero, senão eu vou ficar só também, tá tudo bem. Que hoje, né, a gente tá aqui falando véspera de Dia dos Namorados, tem muita mulher que fica muito depressiva, né? Tipo, ai, meu Deus, eu não tenho um namorado, eu não tenho um marido. Gente, mas primeiro se tenha, né? Primeiro se cuide, primeiro observe quem você é, os seus valores, os seus talentos. E depois, sim, vai ter uma pessoa. É ótimo a gente ter alguém para conversar, para dividir a vida, mas isso não é imprescindível para você ser feliz. Agora, ótimo, você tem seu relacionamento e quer investir nele, ok. A gente vê muita mulher, e homem também, né? Sim. Que passam por relacionamento abusivo. Com certeza. Né? De mulheres que também não respeitam aquele homem, né? Não quer transformar ele em outra pessoa que ele não é isso? Essa questão de você buscar em primeiro lugar é essencial para tudo na vida. Tudo. Quais são os seus defeitos? Quais são suas qualidades? É uma das coisas que eu vejo muito nas sessões, quando eu estou atendendo algum paciente, eu pergunto, me cita tuas qualidades. A maioria para e não sabe. Como assim? Eu digo, quais são suas qualidades? Ah, eu sou bonita. O que mais? Como é que você se vê? Como é que você... Então, as pessoas... Existe também um ponto social que eu gosto de trazer. A gente vive numa sociedade também que, se você se valoriza, você é o quê? Besta. Fulana só quer ser, trazendo aqui pro nordestino, né? Pro piauiense. Fulana só quer ser. Porque se você perguntar para mim quem eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou inteligente, eu sou bonita, eu sou dinâmica, eu sou resolutiva. Então, às vezes, quando eu falo isso para as pessoas, se acha tu, né, Drica? Não, mas se eu não me achar, quem vai me achar? Exatamente, a gente tem que reconhecer quem a gente é. Agora, eu também preciso ter a percepção de que eu não sou perfeita e que eu tenho defeitos. E que não é melhor do que ninguém, né? Que eu não sou melhor do que ninguém e eu tenho que saber ouvir as críticas. Sim. Porque se eu tenho um parceiro que ele faz alguma reclamação a meu respeito... Vou trazer, assim, um exemplo básico. Ah, você é muito teimosa. Sim. Será que eu realmente sou teimosa? Então, deixa eu refletir sobre isso. Será que eu realmente não estou querendo impor as coisas? Ou não? Então, eu posso pedir ajuda para esse meu parceiro. Eu posso chegar para ele e dizer assim, amor, você acha que eu sou teimosa? Em que ocasião? Fala para mim quando isso acontecer. Um exemplo prático, né? Isso. Para também ver se não é uma questão dele. Porque, às vezes, são os fantasmas também da pessoa de outros relacionamentos. Né? Então, gente, por isso que o diálogo, ele tem que estar o tempo todo ali. Porque, senão, você se desconecta. Você fica casado com uma pessoa que não sabe nem quem é. Que foi o que aconteceu na pandemia, né? Por que tantos casais se separaram? Porque eles nem sabiam quem era. Como eles começaram a conviver 24 horas, que não tinha trabalho, que não tinha que levar a menina na escola, que não tinha como visitar a mãe. Não tinha nenhuma distração, não tinha que ficar ali. Tinha que ficar ali, um olhando para a cara do outro. Se separaram, porque não aguentaram. Porque eles nem sabiam mais quem eram. Nenhum, nem o outro. E uma coisa que eu acho muito legal também, que eu busco, né, trazer no meu casamento, por exemplo, a questão da admiração. De você... admirar o outro, né? Pelo que ele é, por alguma coisa que ele faz. Você reconhecer isso e falar. Por quê? Porque a gente tende a falar só os defeitos, né? Naturalmente, quando você já está convivendo com a pessoa há muito tempo, o que você faz? Reclama das coisas que você não gosta. Eita, mas você é bagunceiro, mas você faz isso errado. E aí você não... exercita isso. E eu sou filha mais velha de uma família de 5 irmãos e tal. Meu pai e minha mãe casaram muito jovens. E eu, como filha mais velha, presenciava muito o quê? Eles brigarem. Um apontando o defeito do outro. Eu não me lembro. Eu via o meu pai falando bem da minha mãe para os outros. Sim. E via a minha mãe também falando bem do meu pai para os outros. Mas um para o outro, não. Era só
picuinha. Sim. Era só, tu faz isso, tu não faz aquilo e tal. E aí eu fui vendo aquilo e eu sempre fui muito de observar e de dizer assim, eu não quero isso para minha vida. Ou então eu quero isso para minha vida. E aí eu ficava vendo aquilo. Então, quando eu casei muito nova, e eu me lembro que lá no início, às vezes, acontecia alguma coisinha, uma briguinha, uma besteira. Aí, quando a gente chegava na casa da minha mãe, o meu marido ia, tipo, enredar, como a gente fala aqui, né? Sim. Olha, não sei o quê. Aí eu peguei logo aquilo bem no início, eu disse, olha, quando eu fizer alguma coisa que você não gostar, você conversa comigo. Fala pra mim. Não precisa você ir falar para ela. E o que é que eu tenho de bom? Aí eu começava a perguntar a ele. Por que que você gostou de mim? Por que que você quis casar comigo? Então, vamos exercitar isso. Então, eu trouxe isso para a minha vida. Para eu elogiar, para eu falar que ele é um homem bom, um marido bom. Porque isso é cultivar o relacionamento, né? Com certeza. Então, a gente tem aí 35 anos de casado, com mais 5 de namoro, 40, né? Esses dias eu botei na internet a mina. Não, tá errada essa conta. Tu tem 30 anos. Eu digo, pois é, enfim, pense aí. Mas assim, é um exercício diário e que não é fácil, porque a gente acha muito mais fácil colocar um defeito na pessoa, né? E é cultural também. É, cultural. Qual é a cultura imersa nisso? Se elogiar, estraga. Isso, eu ouvia muito isso mesmo. Se elogiar, estraga. É verdade. Então, eu não posso elogiar, porque se eu elogiar, eu vou estragar. É. Mas aí a gente traz para a ciência. E aí, na psicologia, a gente tem uma abordagem chamada cognitivo-comportamental, que é o quê? Vou falar assim, parece uma coisa meio animalesca, mas a gente consegue adestrar as pessoas. Sim. E aí, como é que eu consigo fazer esse adestramento? Como é que você trata um animal? Se você der um murro no cachorro, o que ele vai fazer? Ele vai te morder. E se você cuidar bem daquele animal? Ele vai chegar para perto, né? Ele se aproxima, ele vem. Então, por que com parceiro ou parceira é diferente? Né? Uma vez, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, pelo fato de eu ser sexóloga. Um homem mandou um áudio para mim, né? Sim. Olha, eu quero que você me ajude, porque a minha esposa não quer deitar comigo. Eu quero que você me diga o que eu faço. Aí tá. Como é que você trata ela durante o dia? Porque a noite é o reflexo do dia. Então, o que acontece? Como é que você pisa naquela pessoa o dia inteiro, massacra aquela pessoa? Ah, você não presta, você é isso, a comida não tá boa, ou então o marido e tal, e tal. E aí, de noite, você quer o bem bom. Não tem como. Não tem como. E aí entra o elogio. E quanto mais você elogia, mais aquela pessoa ela vai se sentir valorizada. E, detalhe, se aquela pessoa se sentir hipervalorizada, será que ela realmente é para você? E isso é interessante. Eu li em algum lugar também um experimento científico sobre exatamente sobre o elogio, que colocaram crianças, eram 2 salas diferentes, parece, ou era na mesma sala e dividiram em grupos, e um grupo, eles falaram para os professores que aqueles meninos eram muito bons, muito inteligentes, muito isso, muito aquilo, né? Aí o outro disseram que os meninos eram, enfim, medianos e tal. E aí, o próprio professor começou a ficar sugestionado, né? A impulsionar aqueles que disseram para eles que eram bons e a botar... A não brigar muito, botar para baixo os outros. Então, eu acredito que assim funcione também. Se você faz um elogio, agradece. Por exemplo, uma coisa que, às vezes, o marido, sei lá, não sabe fazer compra. Aí, a mulher, um dia, ele se dispõe a ir para o supermercado fazer compra. Isso eu já vi uma pessoa bem próxima a mim, né? Tem um caso também. E aí, o rapaz vai lá com toda a boa vontade para fazer a compra. Compra uma coisa que não é, no modo de ver dela, a coisa que era certa. Mas ele foi lá. Não, porque você não agradece. Muito obrigada, tá ótimo e tudo. Aí a mulher, às vezes, o homem vai pela primeira vez fazer uma coisa. E ela chega... Acaba com o coitado, não, tu não sabe mesmo fazer, não era para trazer isso, tinha que fazer aquilo. Então, isso aí desestimula, né? Com certeza. Eu fui, ao longo do tempo, observando coisas. Eu observava casais, tinha um casal de um idoso. Ele passava na porta da minha casa, eu morava em Parnaíba, e ele parava para conversar, e na casa dele tinha saputi, que é uma fruta que eu nunca mais nem vi, mas é muito bom, né? Eu amo. E aí eu conversava com ele. Ele era um amor com a mulher dele, um amor, os dois,
Porque eu ficava assim, eu achava aquilo incrível. Eu dizia, meu Deus, eu quero ser assim quando eu tiver meu casamento e tal. E porque é algo raro, infelizmente ainda é raro, né? Sim. Você vê casais ficarem velhinhos como se fossem namorados, né? Gostando de estar junto, dizendo que ama, abraçando, beijando. Então, isso é algo que a gente tem que cultivar. A gente pode até entrar aqui num assunto que são as crises que o pessoal fala, Sim. né? Ah, a crise dos 7. Tá chegando 7 anos. Pois é. Tu vai ter a crise dos 7 anos. Tu tem a crise dos 5, dos 7, dos 15. Eu não tive, mulher, essa crise assim. Por quê? Mas aí por Se que tive, é eu a crise? Sei. Porque a gente briga, mas não é uma crise, né? O que é a crise? A crise é a beira da separação. Acúmulo. Aquela pessoa não conversa, aquele casal não acerta o relógio. Aí bota 5 anos. 5 anos disso. Falta de valorização, falta de elogio. O marido não tá nem aí pra mulher, a mulher não tá nem aí pro marido. E aí vai se desconectando. Deu 5 anos, crise. É. Dá 7 anos, crise. É. Eu nunca tive crise. Tenho 14 anos de casado. Pois é. Nunca tive crise. Então, qual a magia que tu faz porque o meu casamento tá em crise? Você tá conversando com essa pessoa? Como é que tá o diálogo de vocês? Como é que tá a harmonia de vocês? Até você falou aí que fazia palestra, né, com seu esposo. Até se dispor a ir para um lugar assim, sei lá, um retiro, algo que fale Sim. sobre comportamento, sobre Sim. vida. Eu acho isso muito legal, porque o casal, às vezes, sai tanto, né? Vamos para a balada, vamos para a festa, vamos viajar para Paris, para Portugal, não sei para onde, é maravilhoso. Mas, assim, vamos fazer algo para a gente olhar para nós dois, para o relacionamento, para o casamento, ou seja lá para o namoro, né? É legal demais. A gente está num lugar onde tenham outros casais pensando no mesmo objetivo, né? Vamos aqui trabalhar para melhorar ainda mais a nossa relação ou para manter boa como está. Uma das desculpas, assim, que a gente via bastante, e aí você é mãe e você sabe, e aí você vai me ajudar nesse processo. Mas eu tenho um filho. Como é que eu vou me desprender dos meus filhos para ir para um retiro desse? Ou então, a gente sempre aconselhava as sex-férias. O que são as sex-férias? O casal tirar uma férias, só sem eles os dois. Filhos, né? Eles dois. Sex-férias. Umas férias voltadas para isso, para a sexualidade do casal, para essa reconexão, né? Uma lua de mel todo ano. É caro. Gente, Parnaíba, bem aqui, né? Viçosa, bem aqui. Né? Mas para desculpa sempre tem. Então, às vezes, não, Drica, é caro. De caro para ir para Parnaíba. Tu vai de carro próprio, vai para Parnaíba. Mas e os meninos? Tem madrinha, tem a avó, tem a tia, tem uma pessoa de confiança. Deixa ali. Mas eu não posso me desprender dos meus filhos. Aí complica, né? Porque antes dos filhos vem o casamento, o namoro, o relacionamento, né? E a gente vai terminar ficando também só os dois de novo, não é? Você começa ali e tal, aí depois você tem seus filhos, aí eles crescem, todo mundo voa, você vai ficar só de novo com aquela pessoa. E aí? E sabia que o índice de separação de idosos é altíssimo? Por quê? Porque como saem os filhos, perde o sentido. Porque até então o casamento parecia que o sentido todo era os filhos. Então, aproveita vocês aí, né, que são namorados ou casados, sex-férias. Começa a fazer lua de mel todo ano, gente. 2 dias, 3 dias, vocês vão ver a reconexão. Sair junto, conversar, olho no olho. Esquece o celular. Aí é detox celular também, sabe? Esquece o celular, passa ali 3 dias conectado. Gosta de natureza? Vai para a natureza, vai para a trilha. Não gosta, vai para a praia. Não gosta, vai para a cidade. Mas a importância, porque isso também gera o vínculo. Experiências novas, experiências juntos. Passar perrengue junto também, né? Passar perrengue junto, isso gera Nas vínculo. viagens, às vezes a gente passa uns perrengues junto. Mas é legal, realmente reconectar, né? Ter esse cuidado. E aí, falando para aquelas que ainda estão solteiras, né? Também ter esse cuidado. O que é melhor? Tá solteira ou tá com uma pessoa nada a ver com você do lado, né? Para lhe trazer chateação, né? Para lhe trazer estresse. Uma vez, a minha filha, ela estava namorando uma pessoa e ela me comentou depois, né? Depois que resolveu acabar, ela me comentou: mãe, a senhora está observando que eu ando muito estressada, que eu estou agitada, que eu estou... E realmente depois eu fui perceber. Por quê? Porque era uma pessoa que fazia uma certa violência psicológica, né? Tipo, de não valorizar o trabalho que ela tinha, de ficar jogando uma piadinha aqui e acolá para denegrir, para, tipo...
é menos do que eu. Sim. Às vezes a pessoa, né, o homem ou a mulher tem essas questões internas também mal resolvidas, então ela precisa diminuir a outra para se achar melhor. Sim. E aí ela estava, no dia que ela me disse isso, eu digo, pô, nem conte conversa. Termine logo e tal. Então ela terminou, porque é isso que eu digo para muitas mulheres, quando eu estou conversando e tal. É bom a gente ter uma companhia, mas... agradável. Qualquer companhia não vale a pena, né? E eu acredito que você, na sua profissão aí, no seu trabalho, você se depara muito, né, com mulheres que, por exemplo, estão num relacionamento que não é bom de jeito nenhum, mas ela não tem coragem de sair, ou então ela acha que, sei lá, se terminar, como é que eu vou ficar só? Existe isso? Muito, muito. E aí a gente pode trazer uma frase que eu gosto também, que a gente sempre levava para as palestras, se você está com fome, você come qualquer porcaria. Uhum. E a gente sempre contava, né, um contozinho, que é isso, você está andando, você está o dia inteiro sem comer, morrendo de fome. De repente, você passa naquela padaria e olha aquela coxinha, aquele pastel, que você sabe que tem uns 3 dias. Mas como você está morrendo de fome, você vai comer aquilo ali. O que vai acontecer? Você vai passar mal. Então, mata a tua fome primeiro. Ah, Drica, fome de quê? Fome de você, do teu autoconhecimento. Ah, mas uma vez uma chegou para mim e disse assim, ai, Drica, mas eu já me conheço o suficiente. É porque não tem ninguém que preste. O que você espera também? Homem perfeito? Porque também tem umas que são muito, né, querem realmente a perfeição. Tudo, quer tudo. Uma vez uma virou para mim e disse, eu quero assim, eu quero um cara bem sucedido, eu quero que ele tenha dinheiro, eu quero que ele tenha carro, porque sem carro não dá certo. Eu não quero com filhos. Eu quero já um cara maduro, mas ele não pode ter filho. E aí eu quero isso, eu quero isso. Aí ela começou a dizer, eu digo, tá, tu quer uma perfeição e tu é perfeita? Cadê os teus defeitos? Sim. Né? Então, a gente tá sempre... esteja aberta, é o que eu sempre falo. Esteja aberta para... Poxa, tá ali, conhece o cara. Sai. Agora, observe os sinais. Porque esse sinal de abuso é do começo. Como é que aquela pessoa trata o garçom do restaurante? Como é que ele trata a mãe? Como é que ele trata o pai? Como é que ele trata os irmãos? A gente vai percebendo detalhes. Então, ali você... Gente, namoro é analisar. Eu tô conhecendo uma pessoa, eu tenho que analisar. Sim. Não, eu vou deixar solto. Não existe isso. Qual é a pessoa que você quer? Pô, eu conheci o cara top das galáxias. Começou a sair com o cara, uma vez uma relatou pra mim. Drigo, o cara é educado, fino e tal. Quando chegou no restaurante, gente chamou um maître e foi reclamar de tudo. Eu fiquei olhando para aquilo ali, eu digo, qual o sentido disso? Eu digo, sinais, perceba os sinais. Dá uma segunda chance, que ele pode ter tido um dia ruim. Vê uma outra oportunidade. Gente, começou a perceber que não tem nada a ver contigo, sai fora. Verdade. Agora, você é exigente demais? Não, esteja aberta. Uma vez uma virou para mim. Drica, eu digo, gente, quando eu me separei, eu saí com todo tipo de cara. Desde o mais velho ao mais novo. Desde com filho, sem filho. O cara queria me conhecer, eu ia. Aí ali eu sentia, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Aí eu saía fora. Fazendo processo seletivo, né? Tem que ser o processo seletivo. Agora, eu sabia o que eu sei quem eu sou, eu sei os meus valores, eu sei o meu conhecimento interno do que eu quero para mim, o que eu estou disposta a aceitar, porque o defeito vem, e o que eu não estou disposta a aceitar. Então, eu sempre falo, um dos maiores defeitos do meu marido é a teimosia. Ele é muito teimoso. Eu aprendi a lidar com isso. Agora, quais são as qualidades? Porque defeito existe. Isso, eu digo sempre que tem que ter mais, né? Na balança tem que ter. Porque no momento que o defeito chega, você tem isso aqui, ó. Aí você, quando você para, assim, não, mas ele é isso, ele é isso, ele é isso. Ah, mas é teimoso. Às vezes, meu Deus do céu, mete o pé para um lado, não vira. Mas ele é bom, ele cuida de mim, ele me protege, ele tá sempre comigo. Aí, equilibra a balança. Porque defeito vai ter. Agora, não pode esse aqui. Não pode esse aqui. O defeito está lá em cima e a qualidade lá embaixo. Exatamente. Que aí entra o que você está falando, que era o caso da tua filha. Quais eram os defeitos do cara? Ah, dominador, queria humilhar, né? Queria estar sempre sendo superior a ela. Que parceiro vai... Que o marido vai ser esse? Que olha para a mulher e que ela quer sempre menor do que ele. Então, ele não quer uma mulher que está ali para crescer junto com ele. Isso. Aí eu tenho que ver o defeito. Eu conto muito, né? Assim, quando a gente está conversando sobre isso, quando eu conheci o meu marido, que ele já era pai, né? Ele tinha tido um relacionamento, foi pai com 18 anos. E eu, uma menina de 14, que ainda ia fazer 15, que nunca tinha namorado. A primeira coisa que ele disse foi, eu sou pai solteiro. Então, aquilo ali, para mim, ele já me conquistou bem ali. Por quê? Porque ele poderia ter omitido essa informação,
né? Ele não morava na mesma cidade que eu, ia embora, era férias. Ele poderia ter omitido. Então, isso aí já foi um ponto muito positivo para eu querer alguma coisa com ele. Porque eu percebi, esse homem, ele é honesto. Ele é verdadeiro. E a honestidade é um dos pilares que rege a minha vida. Eu nunca, desde criança, nunca gostei de mentira. Detesto mentira. Até para eu mentir, nem que seja aquela mentirazinha boa, que às vezes a gente tem que fazer. Meu Deus, é uma luta. Porque eu acho que é muito melhor a gente chegar e falar a verdade. Sim. Olha, isso aqui eu não gostei. Ou então, uma pessoa me convida para um lugar, olha, eu não vou por isso. Dizer logo, desocupar a pessoa, né? Então, ele já me ganhou bem aí, nesse sentido de ser honesto. Porque ele poderia dizer, ele ia fazer 21 anos, ele estava passeando com os amigos e tal, ele poderia não ter nem tocado nesse assunto. Sim. Mas foi a primeira coisa que ele me disse. Então, eu já achei interessante, porque eu nunca nem tinha ouvido um homem falar pai solteiro. Uhum. Geralmente a gente vê mãe solteira, né? Sim. E aí aquilo ali já me chamou a atenção. E aí foi alguns dias ali e tal, ele foi embora. Quando a minha mãe soube, quase morre. Dá certo, não. Um homem desse já é enrolado, já tem filho e tal. Mamãe, esse homem mora longe, eu não sei nem se ele volta aqui um dia. Depois fui olhando mais atitudes dele, o cuidado com a mãe, o cuidado comigo. Observar. Quando eu ia uma vez, eu fui passar férias lá, né? Que ele morava em Brasília. E ficava na casa da minha tia, eu. E aí ele ia lá, levava fruta para mim, não sei o que, um monte de coisa. E é aquela, sabe? Cuidando. E as minhas primas que moravam lá ficavam assim impressionadas. Então, a gente vai olhando nos detalhes, né? Detalhes. No cuidado. Minha mãe uma vez precisou ir para Brasília, fazer um tratamento com meu irmão. Ele saía do trabalho dele, ia pegar minha mãe, levava não sei aonde. Sabe, disposto. Então, são essas coisinhas. Quando eu cheguei, que casei, que cheguei lá, que senti um baque enorme, porque eu fazia faculdade em Parnaíba, naquele campus de Parnaíba. Sim. E eu fui para a UNB. Quando eu cheguei na UNB, aquele mundo. Uhum. Eu peguei logo 2 professores, que eram os terrores do curso lá. Esses homens, eu até entendia mais a aula dele, o outro parecia que ele falava grego. Eu olhava para todo mundo, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí eu chegava lá em casa chorando, eu dizia, eu vou fechar, eu vou trancar essa faculdade, não consigo não. Ele, não, você não vai trancar não, vai dar certo. Me botava para frente. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que ir observando. E tem mulher que está ali se relacionando com o homem e ele está lá. A mulher, coitada, tem que se virar em 1000, porque tem que levar o menino para o colégio, porque tem que fazer isso, aquilo, não ajuda em nada. O homem não ajuda em nada, não faz nada, não faz o papel dele de pai, né? Nem de marido, não apoia. Para que eu quero uma pessoa dessa comigo? Né? Então, tem que assim, observar. E é como você colocou, tá nos detalhes. Não tá no grande. Não tá naquela coisa, me deu um ramalhete enorme de rosas, chuva de pétalas de rosa do helicóptero. Não é isso. Tá nos detalhes. Né? E é isso que a gente tem que observar. Sabendo, primeiro, quais são os valores que eu quero. Quais são os meus valores, como você colocou. Seu valor, honestidade. Então, na hora que ele veio com honestidade, você, colou. Pois é. Eu não posso me relacionar com uma pessoa que é totalmente aversa ao que eu sou. E aí, Drica, os opostos se atraem. Mentira. Pode até ser que no início, ali num ano, 2, com o passar do tempo, não vai dar certo, porque são pessoas totalmente diferentes. Sim. E aí eu quero também comentar, já que você, né, teve essa experiência de ter um relacionamento que não foi legal, agora está no muito legal, e você se permitiu, né, você não se fechou. No mesmo caso, né, do meu esposo, ele teve um relacionamento antes que não deu certo e ele não se fechou. Ele se permitiu conhecer outra pessoa, investir num relacionamento de muito tempo, que a gente passou 5 anos namorando de longe, né? E casamos e tudo bem, graças a Deus está tudo certo. Então, as pessoas se permitirem, né? Tipo, eu tive um relacionamento que não foi bom, por isso agora também eu não quero mais ninguém na minha vida. Também isso é muito complicado, né? O primeiro passo é você se reestruturar, autoconhecimento. Sim. Então, meu Cuidar casamento de si, acabou. né? Deixa eu me curar primeiro. Não embarca logo, não. Isso. Né? Não embarca logo, não, porque você não tem nem noção ainda do que está acontecendo dentro de você. Tudo que aconteceu. Então, assim, eu lembro demais quando eu separei, eu fiquei... Os 3 primeiros meses, eu não saía de casa.
E minhas amigas loucas, não, vamos sair para beber, vamos... Gente, eu não quero sair. A primeira coisa que vem na minha mente, gente, se eu começar a beber, eu vou virar alcoólatra. Porque eu tô tão vazia, eu tô tão dolorida, que eu vou afogar. Eu tive esse lampejo. Sim. Então, eu fiquei 3 meses em casa, não saía para lugar nenhum. Depois de passar 3 meses, eu comecei a sair. Mas eu não sou de balada, né? Mas as amigas ali, não, vamos para conhecer. Valor, lembra? Como é que eu sou introspectiva, caseira, eu vou conhecer um cara na balada. Pois é. Não vai dar certo. Né? Mas, assim, eu fui, me permiti conhecer esse mundo, conheci pessoas, nada a ver comigo. E aí, como é que foi o recomeço? Deixar os cadáveres para trás. O que não deu certo? Meu primeiro marido me traiu, meu primeiro marido fez um monte de coisa, aconteceu tudo isso. Enterra. Será? Esse outro vai estar aí também, porque nenhum homem presta. Né? Aquele ditado que a gente até comentou. Vira Cuidado uma crença, né? com as generalizações. Tudo que a gente generaliza... Aí eu sempre falo assim para as mulheres. Drica, nenhum homem presta. Eu digo, tá, então toda mulher também não presta. Porque o que a maioria dos homens... Toda mulher é interesseira? Porque toda mulher é interesseira. Tem muito homem que fala, né? Toda mulher é interesseira. Será que toda mulher é interesseira? Então, você se considera interesseira? Não, eu digo, então, você está fora da regra. Por que não pode ter o cara fora da regra? Então, esteja aberta para... Enterra os cadáveres. Meu primeiro marido me traiu, então eu vou ficar vigiando esse. Eu vou botar GPS. Porra, então eu vai vou fazer ficar não sei louca o quê. agora. Vai ficar louca. Porque quando a pessoa quer fazer, ela faz. Faz. Não tem jeito. Né? Você tem que confiar, né? Enterra os cadáveres. Eu sempre falo, deixa um pezinho para frente, um pezinho para trás. Dá a oportunidade, mas fica ali, se protegendo. Quando você perceber que aquela pessoa está indo, bota os 2 pés, se joga. Se joga porque você sabe quem você é. Eu sempre falo, né? Amor não mata ninguém. Eu tô aqui vivinha. Meu marido também que passou, o seu marido também que passou. Eu digo assim... Não mata. Uma mãe perde um filho, que, no meu ponto de vista, é eu acho que é a maior dor do mundo, né? Uma mãe perdeu um filho, porque a mãe gerou aquele filho. E aí ela sofre ali o tempo do luto e tudo, e depois ela volta à vida. Por que você vai perder um namorado ou um marido? Você acabou a vida para você. Não. Né? Agora, enterrar os cadáveres. Sim. Tirar esse tempo, se conhecer, se reconectar com você. Quem você é, o que você quer, o que eu quero do próximo parceiro. Eu sempre brinco assim com as meninas, né? Fecha o olho, visualiza até fisicamente, sabe? Porque no momento que você vê a pessoa, você olha, talvez ali esteja a minha proposta, né? Então, o que você quer? Bota no papel. Não é o príncipe encantado. Quais são os defeitos que você pode aceitar? Drica, mas eu nem conhecia ainda como é que... Projeta. Trabalha a mente. Projetou, quando a pessoa vier, você já vai estar mais disposta e mais aberta. E se permitir, e não ficar esmiuçando o passado. Mas é porque meu ex fez isso. Procurar... tu teve quantas namoradas? Pra quê? Quanto não sei o quê. Aí tem mulher que fica lembrando, né? Toda hora tá ali numa boa conversando com o cara. De repente, ela puxa o cadáver, como tu falou, né? Puxa. Ela vai lá puxar, falar da ex do homem, ou o homem falar do ex que a mulher tinha... Não tem nada a ver, então é daqui para frente, né? Exatamente. A gente precisa entender que é daqui para frente, porque senão você não vai viver esse relacionamento, não é isso? Não vai, Você vai ficar sempre com outros ali ao redor, né? Daquilo ali que poderia ser muito legal. Os cadáveres ficam ali, se você não enterrar, já era, né? Então, a gente vai agora, eu quero te pedir licença para falar dos nossos patrocinadores, que a Lara está aqui lembrando. Primeiro, falar do IPOG, que é, né, um instituto de pós-graduação e graduação incrível aqui do Piauí. Aliás, do Brasil todo, mas temos sede aqui em Teresina. Então, agradecer a parceria do IPOG, que é um local onde você pode aprender várias coisas, né? Fazer curso de neurociência, psicologia, enfim. Várias coisas aí para as mulheres que estão aqui, que queiram, né? Autoconhecimento também. Então, agradecer o IPOG. Se você quer fazer algum curso, quer conhecer... Aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela e busque aí, né, a área que você se conecta, porque é muito importante também a gente buscar coisas que façam bem a gente. Engrandeçam. Isso traz autoestima, isso traz admiração, né? Com certeza. E também agradecer a Madame Petit, que é a loja que veste aqui, né, que me veste em todos os episódios delas Tem Poder. Uma loja linda, uma loja que eu digo que ela é perigosa, porque a gente chega lá, a gente nunca sai de mãos vazias, porque sempre tem algo bonito lá. Então, aponte a câmera do celular
para o QR Code, para você conhecer aí o Instagram da Madame Petit e entrar em contato com as meninas lá, que são todos muito educados, é um atendimento incrível, além das roupas incríveis que tem lá. Então, vá lá conhecer e agradecer, né, todo esse apoio, porque para que tudo isso aconteça, a gente tem que ter empresas que acreditem no poder feminino, que acreditem na proposta do podcast, que é trazer mulheres como você aqui para conversar, para passar conhecimento, para passar experiência de vida. E eu digo, ativar o poder da mulher que está lá do outro lado. Porque nesse momento, pode ser que tenha uma mulher ali que está passando por um momento desse, né? Que está desacreditada de si mesma, que acha que não vai mais, né, sair aí do buraco que ela está no momento, ou não está com coragem de sair de um relacionamento ruim, abusivo. E nessa troca, nessa conversa, de repente acende uma luz. De repente, ela vai lá no seu Instagram, né? E o @ da Drica é Drica? É Drica Maza Terapeuta. Drica Maza Terapeuta. Então, se você quiser ir conhecer, conversar um pouco mais com ela, né? Entra lá no Instagram dela. E sempre tem uma maneira, um jeito da gente buscar ajuda, né? Quando a gente não consegue sozinha, buscar ajuda para sair das situações adversas ou para melhorar o que já está bom. Melhorar. Porque, às vezes, já está bom, mas pode melhorar. Com certeza, não é? Com certeza. Nós, os seres humanos, somos seres em eterna evolução. Então, quando você falou aqui do estudo, por que não? Então, às vezes, a mulher está ali tão depressiva dentro de casa, porque eu estou solteira, porque isso. Eu sempre falo, qual é o tipo de cara que você quer conhecer? Aí fica aqui para as solteiras, né? Do Dia dos Namorados. Você vai conhecer o cara da balada? Você quer um cara da balada? Vai para balada. Pois é. Ah, não, Drica, eu queria um cara inteligente. Vai fazer uma pós-graduação. Exatamente. Né? Vai para uma faculdade. Conhecer gente que quer crescer, né? Que quer evoluir. Qual ambiente? Ah, eu gosto de esporte? Vai fazer clube de corrida. Verdade. Vamos ver os caras que estão lá. Então, gente, é buscar. Uma vez eu falei com uma paciente minha lá, Drica, mas não tem, eu vou ficar em casa mesmo. Eu digo, tudo bem. Então, se conforma com o homem da água, que vai entregar água mineral, né? Que vai bater na tua porta, porque é os que vão bater na tua porta. O iFood, né? Não vai bater na tua porta. Mas também, assim, onde procurar. E se cansar, tudo bem, fica em casa. Eu lembro que, na época que eu conheci o Val, eu não conheci o Val aqui em Teresina, eu conheci o Val em Fortaleza. Sim. Então, viajar também, sabe? Conhecer pessoas novas. Se preencher também com isso, com amizades, com pessoas boas, pessoas que querem que você cresça. Porque quando a gente está bem, a gente fica linda. É verdade. A gente brilha. Né? Quando a gente tá jururu, a gente fica murcha, que ninguém nem olha pra gente. Eu, como sempre gostei de estudar, para ver o que você falou aí, opostos e tal, né? Eu sempre gostei muito de ler e de estudar. E meu marido não gosta. Ele é do trabalhar, do mão na massa e tal. Mas, assim, ele sempre respeitou esse meu jeito de ser. E ele me admira por isso. Ele gosta. Eu já contribuí e contribuo muito nas nossas empresas. Com os cursos que eu fiz, os cursos que eu faço, as coisas que eu quero aprender. Então, você se torna... Você vai ampliando, né? A sua visão de mundo, os recursos que você tem para lidar, para ser mãe, para ser esposa, para ser dona de casa, e enfim. consegue levar isso pro parceiro também. Consegue. E aí a gente tem que... Quando eu falei de admiração, né? Há alguns momentos atrás, é isso. É você olhar para a pessoa e admirar ela por algo que ela faz, que ela busca. A gente ter, como você falou no início, cada um tem sua vida, né? Cada um tá ali. Aí, junta, cuida do casamento. Mas eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer as coisas que eu gosto, né? Me interessar por alguma coisa, porque isso vai trazer energia para a minha vida, vai trazer sentido. E eu vou me tornar uma pessoa interessante. Eu digo muito que eu quero ser uma velhinha interessante. Então, como essa velhinha interessante? Essa mulher que sempre vai aprendendo alguma coisa, né? Que vai fazendo coisas novas que nunca fez na vida, vai se colocando a fazer... Por exemplo, um podcast. Eu nunca imaginei, assim, há tempos atrás, que eu iria ter um podcast. Sim. Mas eu sempre gostei de conversar, gostei de aprender. E apareceu a oportunidade, eu também gosto de coisa de novidade. E me coloquei para fazer. E estou aqui fazendo. Quem não vive o dia a dia... pensa que é só eu chegar aqui bonita, sentar nessa mesa e conversar. Então, tem muita coisa antes, né? Tem os desafios, como também tem no relacionamento. Com certeza. Mas é algo que traz vida para a minha vida, como eu digo, né? Porque eu conheço mulheres interessantes, porque eu aprendo. E você ainda consegue levar isso para outras mulheres. E aí, levo para outras mulheres. Então,
isso é a vida. E em alguns momentos ele reclamou, porque eu estava muito na rua, né? Reclama, mas ao mesmo tempo ele gosta. Foi ele que ajudou, né, construir isso aqui. Ele me ajuda muito em alguma coisa que eu preciso. Então, é isso. É a mulher também não se limitar a fazer... Não tem mulher que casa ou que namora e ela se afasta até das amigas, sim, de todo mundo. Sim. Ela passa a viver a vida do marido ou do namorado. Isso não é legal. Né? Num primeiro momento, ele até pode achar bonitinho e tal. Depois vai perdendo até o interesse. Qual é a novidade que essa mulher vai trazer? Ela só vive a vida do outro. Ela vive a vida do outro. E aí entra aquela história que a gente conversou previamente, né? Qual é também uma das chaves do relacionamento? É você aqui, e aí você tem que se cuidar. É o outro aqui, ele tem que cuidar. A individualidade. Sim, os dois se cuidando. A individualidade, ela não pode deixar de existir. Então, existe o eu, existe o ele, existe o nós. Eu tenho que cuidar de mim, ele tem que cuidar dele, e os dois têm que cuidar do casamento e do relacionamento. E aí tem isso, tem essa coisa, essa novidade, porque eu tenho a minha individualidade, eu tenho uma novidade ali para contar. Exatamente. Ele tem um crescimento aqui no trabalho dele, eu tenho no meu, e a gente chega de noite, aí a gente vai conversar, a gente vai cuidar, como você diz, você tem aqui o seu podcast, você tem a sua empresa, que também ajuda o teu marido em casa, então é o nós. Tem que existir essa parceria também. Então, eu cuido de mim, cuido dele, ele cuida dele, e a gente cuida dos dois aqui. E aí, quando vem os filhos, também tem que agrupar. Sim. Né? Então, e aí, a mãe cuida do filho, mas vai cuidando dela também, né? Existe e isso assim, também. Eu digo muito, hoje eu tenho 55 anos, já sou avó, mas eu sou a avó mais ocupada do mundo. Porque, às vezes, até a minha nora diz, Dona Francisca, bote aí na sua agenda o dia de ficar com o Benício. Eu digo, o dia do Benício é final de semana. Mas, assim, por quê? Porque a gente está vivendo, né? Tá aparecendo as coisas e você está vivendo. Imagina se eu estivesse dentro de casa, sem ter o que fazer, esperando meu marido chegar do emprego, do trabalho dele lá, e eu ia ficar amargurada, né? Meus filhos, às vezes, aquela mãe que é muito pegajosa, que fica ligando toda hora para os filhos, que fica cobrando a presença. Porque a gente gosta, sim, de estar presente, né? Que eles estejam com a gente, mas eles também têm a vida deles. Tem a vida deles. Então, a gente não pode estar toda hora, né? Puxando, querendo ficar. Então, você ocupar a sua mente, você fazer algo interessante, você se torna também uma pessoa interessante até para aquele querer ficar perto de você. Com certeza. Né? Tem mulher que só reclama, não se cuida, bota defeito em tudo, reclama o dia inteiro, né? Reclama o dia inteiro. Não se cuida. Gente, pode dizer que isso é besteira, mas não é. Todos nós somos muito visuais, principalmente no relacionamento, você chegar em casa e ver uma mulher toda esculhambada, né? Sem se cuidar. A mesma coisa o homem. Gente, eu não ficaria... Eu sempre disse isso também, quando eu olhava os casais, né? Aí eu olhava aquele homem todo bagunçado, aquele homem que não se arrumava, esquisito. Eu digo, não quero um homem desse para mim, não. Eu só pensava, né? E aí, eu acho isso muito interessante, do homem também se cuidar, do homem ir para academia, do homem cuidar da alimentação, né? Querer andar bem vestido, cheiroso, né? Então, assim, isso tudo faz parte do relacionamento. Do autocuidado, que é essencial para nós, seres humanos. A gente precisa ter o autocuidado. E o autocuidado é isso. Mas eu não tenho tempo. Porque eu tenho 5 filhos. Não tenho como tempo de ir no cabeleireiro, não tenho isso. Existe um período que eu sempre falo para as meninas, né, que eu atendo. Tudo bem. Existe um período que a maternidade, ela te suga. Exige mais, né? Existe. Mas aí você tem noção ali, eu vou me dedicar bem que esse tempo... Mas na hora que eu puder também eu dou uma escapada e eu não posso esquecer de mim. Uma das coisas também que prejudica muito os relacionamentos é isso. Eu esqueço que eu sou mulher e passo a ser mãe. Pois é. Mãe. E o marido tá onde? Ele não tá casado com mãe, né? Eu conheço uma história de uma que não se cuidava, que... não, a gente tem que ser natural e tal. E aí não se cuidava de jeito nenhum. Zero vaidade. Teve os filhos, aí... Enfim, um belo dia, o marido, depois de, 15, sei quantos anos de casado, chegou dizendo que queria separar e se interessou por outra, né? Da própria empresa. E essa outra era mais jovem, mais bonita, mais arrumada. E aí, assim, ela ficou revoltada e tudo, disse que não ia dar certo, que ia durar pouco.
e a pessoa continuou lá com o outro. Então, lógico que devia ter outras questões, né? Sim. Não era só a aparência física. Mas, assim, a pessoa não se cuidar, primeiro é uma falta de autoamor, né? Eu ter condição de me cuidar, porque às vezes a mulher não tem mesmo o dinheiro para ir fazer, sei lá, um cabelo, alguma coisa, mas você tem condição, né? E você não faz nada. Então, você mesmo está se desvalorizando. É autoimagem. Né? E quem é que vai valorizar? A autoimagem. Né? Como você colocou muito bem, tá? Eu não tenho dinheiro para ficar indo no salão, eu não tenho dinheiro para ficar fazendo a unha. Mas são coisas que dá para aprender. Dá para aprender, dá para você fazer, e é o autocuidado. Como é que é a tua autoimagem? Então, eu quero trazer aqui um ponto que é interessante. Por exemplo, às vezes a gente vê mulheres lindíssimas. Lembra que a gente falou no começo? Sim. E aí eu tenho uma técnica que eu faço um espécie para essa pessoa se espelhar. Eu peço para ela se ver num espelho, dentro da imaginação do inconsciente dela, porque a psicanálise trabalha com o inconsciente, né? Tem mulheres que elas não conseguem se enxergar. Ela não consegue ver o próprio reflexo. Imagina isso. É sério, né? É muito sério. Ou então mulheres que, quando elas se olham no espelho, elas se veem ou deformadas, como se fosse um monstro, ou elas se veem como palhaço, ou elas se veem de uma forma totalmente distinta do que ela é. Às vezes tem mulheres que são adultas e elas se veem crianças. Então, o que é aquele autorreflexo? O que é aquela autoimagem? Porque é a imagem que a minha mente está fazendo de mim. O que isso quer dizer para você? Tem mulheres que elas têm essa sintonia. Não, Drica, eu estou me vendo exatamente, mas eu não gosto do que eu vejo. Por que você não gosta? E ali a gente vai trabalhando. Então, não é quando a gente fala isso, não é a aparência, vocês vão entrar dentro do contexto da sociedade, que a mulher... Não é isso, é o autocuidado. A gente está falando aqui do autocuidado. Você está se cuidando? Está cuidando do seu cabelo? A percepção. E de se sentir linda mesmo, né? Sim. Porque não estamos falando do padrão. Uma vez eu estava no aniversário, porque se fala muito, né? Tipo, da mulher, da Barbie e tal. Sim, da plástica. Eu estava no aniversário e tal. Tinha uma moça, ela era gordinha, ela estava de top, ela estava tão bonita e ela tinha uma postura, uma autoconfiança, assim, um negócio. Ela tinha um magnetismo. É como as pessoas falam borogodó, né? Eu ia falar isso. E ela estava com um homem muito bonito do lado dela, né? Então, assim, não é a questão física, estética, mas realmente vem de dentro para fora, né? De dentro para fora. Essa questão da autoconfiança. É aquilo que eu falei. Quando a gente está bem, a gente brilha. O meu marido, ele sempre comenta, né? Quando a gente anda no shopping, amor, tá tudo bem com a gente. Eu digo, tá todo mundo olhando. Eu digo, amado, nós somos felizes, a gente é pleno, as pessoas olham. Porque chama a atenção. Então, o que você está fazendo com essa luz interna? Porque, como você está falando, às vezes eu cuido exageradamente do externo. Não cuido do mas interno. Como é que está a minha luz interna? Sim. Como é que eu estou me sentindo? Como é que está o meu autorreflexo? Como é que eu estou me vendo? E aí, quando você se vê, está bem internamente, isso vem para fora. Vai para fora. Aí, aí você vai se arrumar, né? Você vai ficar mais bonita, porque é uma coisa natural. Eu acho assim que uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Né? Quando você está bem... A minha mãe, ela adora comprar camisola, e ela não é mais casada, ela é separada. Mas ela adora comprar camisola, ela adora. Aí ela toma banho, ela se passa hidratante, ela é toda vaidosa. E aí ela disse que um dia uma... ex-cunhada, né? A irmã do meu pai estava lá. Pra e quê? Aí achou aquilo interessante. Meu Deus, mulher, tu te arruma toda para dormir. Ela, me arruma porque eu me amo. Então, assim, imagina, ela gosta dela, né? Ela sente prazer em se arrumar para ela. Sim. Então, isso é muito legal. Se chegar um homem na vida dela, é o plus, né? É o plus, exatamente. Mas ela tá muito bem, ela vai para academia, ela gosta de se cuidar. Ela, quando o cabelo começa a ficar branco, ela não gosta de jeito nenhum. Ela já vai logo lá retocar a raiz, né? Sim. Então, é isso. É você realmente de dentro para fora. É de dentro para fora. Você se sentir bem, né? Você gostar de quem você é. E isso, infelizmente, muitas mulheres lindíssimas estão precisando despertar, né? Esse poder pessoal, né? Buscar trabalhar isso, olhar mais para dentro.
olhar mais para dentro e, assim, também entender o destino. Às vezes, ai, Drica, mas eu tô fazendo tudo que tu tá dizendo, eu tô me cuidando, eu tô isso, eu tô aquilo, mas não aparece ninguém, não tem ninguém. Eu digo, calma, porque também as coisas acontecem quando tem que acontecer. Isso. E se não acontecer, é como eu sempre digo, ok, você não fique também... É que nem mulher quando quer ter filho. Uhum. Não tem mulher que... Ai, vai no médico, tá tudo certo, mas ela não engravida, ela não engravida. Aí ela resolve adotar. Tira o foco. Tirou o foco, resolveu. Adotei, agora tô aqui olhando. De repente a mulher engravida, né? Porque tirou o foco. Então, às vezes, a mulher fica muito focada também só nisso. Eu sei que é interessante, mas não é o essencial da vida, né? E a gente não pode. Infelizmente, feminicídio, né? Muito. Violência doméstica e tudo mais. Então, é hora de rever, né, os conceitos aí, o que a gente tem feito por nós. Eu digo muito que eu casei nova, mas não era porque, eita, eu quero me casar. Aconteceu e tá tudo bem, e graças a Deus eu sou super feliz, mas não era o meu projeto de vida, eita, agora eu vou me casar. Não, eu queria estudar, me formar. E eu fiz tudo isso depois, eu só terminei o ensino médio praticamente, fiz 1 ano e meio de faculdade e já casei. Então, eu me formei já casada, né? Eu fiz tudo muito cedo, assim, e não me arrependo, mas não foi nada... Eu planejei tudo, né? Aconteceu. Agora, eu sempre cuidei muito de mim, assim, de observar do que eu queria, o que eu não queria. Sim. Se eu ia namorar, dependendo quem era a criatura lá, se valia a pena ou não, né? Então, a gente tem que ter muito esse... Eu acho que tanto mulher quanto homem. Eu tenho uma filha mulher, tenho 2 filhos homens. E do jeitinho que eu falo para os homens, eu falo para ela também. Olhe, as pequenas atitudes, como você falou, os gestos, né? O que a pessoa faz, como trata a mãe, como trata o pai, né? Como trata aquela pessoa mais humilde, como lhe trata, se lhe elogia, né? Se diz, se lhe dá força para o seu trabalho, sei lá, para a sua vida. É isso que a gente tem que observar no relacionamento, né? Para dar certo. E aí, trazendo a minha experiência, assim que eu separei, eu acho que eu passei 2 anos procurando. Eu realmente queria alguém. Sim. Porque a gente também fica naquele ego, né? Sim. Ele já tem alguém. Agora eu tenho que arrumar um. Eu tenho que ter alguém também para mostrar para ele. Então, eu passei meio que 2 anos nisso, né? Porque eu queria uma pessoa, Com 2 anos, eu digo, rapaz, chega. Eu não vou procurar mais, não. Aí eu falei igual a minha paciente, se vier, vai bater aqui em casa. E aí, numa viagem que eu fiz para Fortaleza, totalmente despretensiosa, não imaginava que eu ia conhecer o meu atual marido lá. E a gente se conheceu lá num evento, né? E aí entra agora algumas questões, né? Ele, modelo, ele era modelo na época, muito bonito, 1,90 m. Eu olhei para aquilo ali e digo, Senhor, não, isso aí não é para mim, não. Eu pedi uma coisa, mas veio mais, né? Veio mais. Mas, assim, como ele veio, eu dizia, né? Não sou daqui, não vim para ficar, né? Deixa eu experimentar aquilo que eu falei para você. Se permitiu, né? Me permiti, né? E aí, não era o padrão, né? Porque eu digo assim, era modelo, não tinha um emprego fixo, não era concursado, tinha um filho, né? Mais novo que eu. Então, ele estava totalmente fora do que eu mais ou menos tinha projetado para mim. Mas eu fui. Por quê? Porque eu comecei a perceber os sinais. A forma como ele me tratou, já no primeiro encontro abriu a porta para mim do carro, eu digo, opa, será que tá só querendo ganhar, né? E muito educado e muito inteligente, e aí um dos meus valores é a inteligência, adoro pessoas inteligentes, e dali a coisa foi acontecendo. Então, ele ficou lá e eu voltei para Teresina, aí as amigas, mulher, tu vai confiar, esse homem lá sozinho em Fortaleza, eu digo, sim, eu tô sozinha aqui. Eu não sei o que ele está fazendo lá, ele também não sabe. Mas nós dois somos 2 pessoas maduras. Ele já tinha saído de um relacionamento e eu também. A gente sabia o que a gente queria construir. E assim, a gente namorou 2 anos à distância. Ele em Fortaleza e eu aqui. E aí, com 2 anos, a gente resolveu casar. E eu digo, eu não tenho como ir para aí. Então, você vem para cá. E ele veio. E aí, deixou a mãe, que é o grande amor da vida dele também, a mãe dele. E o filho lá. E veio para cá para morar comigo. E aí entra a história da desculpa. Não tenho tempo. Eu não posso. Quando a pessoa quer, ela faz. É verdade. E aí nós começamos a montar essa vida juntos.
Eu lembro que no começo também, eles sempre falavam, mas o que tua família vai pensar? Eu digo, a vida é minha. Eu vou respeitar a opinião da minha mãe, eu vou respeitar, mas quem vai casar com você sou eu. E aí, a coisa aconteceu. Então, no começo, a gente teve muitos percalços. Mas é lindo. Drica, Val, vocês... Ninguém sabe, né? Tudo que a gente passou para chegar onde a gente está. Mas eu me permiti, assim como ele também. Sim. Né? A fazer tudo isso, a largar tudo, a vir para cá, morar aqui comigo. E a coisa foi dando certo em cima do quê? Dos 4 pilares que a gente falou aqui. Então, não percam a esperança, como você colocou, né? E se não tiver aquela pessoa, gente, eu digo com garantia, é melhor você estar só do que mal acompanhada. Num relacionamento abusivo, num homem louco desse que pode te matar, né? Que pode te perseguir. A gente, infelizmente, também está num mundo que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre brinco. Polícia Federal. Conhecer o cara, pega o nome completo, vai em todos os sites do tribunal, pesquisa se tem processo, se não tem. Uma amiga minha uma vez conheceu um cara, não, eu sou separado. E aí ela trabalha no tribunal, pegou o nome dele completo, CPF, ele não era separado. Olha aí. Só que como ele morava em outro estado, tinha casado em outro estado, ele imaginou que ela não ia descobrir. E aí ela foi lá e conseguiu e futucou, disse, aqui, sem vergonha, tu é casado, não sei o quê. Hoje em dia tá mais fácil até, né? Você vai lá na internet. Fácil. Você vai na internet, faz uma busca, verifica o cara, vai atrás da rede social dele, sabe? Tem como a gente fazer essas investigações. Drica, mas tem. Tem, gente, tem. No mundo que a gente está, infelizmente, a gente tem. Isso serve para homens e para mulheres, Verdade. Né? Os homens também têm que ir atrás, porque às vezes você pensa que está ali, infelizmente, Exatamente. a pessoa... Então, a gente tem maneiras hoje de ir atrás das histórias. Mas vai vivendo, vai se conhecendo. Eu sempre brinco, né? A vida é tão linda e a gente vive imerso em tanta coisa. Eu sempre brinco também com as minhas pacientes. Gente, olha o pôr do sol. Olha, acorda assim de manhã. Não fica triste porque não tem ninguém deitado contigo na cama, não, sabe? Abra a janela, olha assim, Deus, obrigada, eu estou viva. Eu tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, né? Deixa eu viver essa vida, deixa eu respirar. Sabe? Vai viajar, se não pode viajar, vai curtir a mãe, o pai, as pessoas que estão ali, sabe? Porque a felicidade também ela está em pequenos momentos. A gente não é feliz o tempo todo. Verdade. Mas o que você está fazendo para construir a tua felicidade, mesmo sozinha? Exatamente. E não ficar colocando... só vou ser feliz quando eu tiver uma pessoa do meu lado, né? Como eu sempre falo, é o plus. Se vier para somar, para trazer coisas boas, né? Para, enfim... Mas se for para dar problema, é melhor ficar só. É melhor ficar né? só. É melhor ficar só. Drica, então a gente já está quase finalizando aqui a nossa conversa. E eu queria te perguntar, qual é o teu superpoder? Eu faço essa pergunta para toda mulher que chega aqui, porque eu acredito que esse poder é interior, né? E que nós temos dons e talentos que nos ajudam aí a seguir, né? Na trajetória aí da vida, na jornada da vida. E qual seria, se você pudesse escolher um só para falar, qual seria o superpoder que para você foi aquela coisa assim, super importante que te trouxe até aqui? Ressignificação. Eu acredito que é um dos maiores poderes que eu tenho de conseguir ressignificar tudo que acontece na minha vida, não só as coisas boas, como as coisas ruins também. Como assim ressignificar uma coisa boa? Sim, às vezes aquela coisa boa, ela pode ser ainda melhor. E as coisas ruins, elas acontecem na vida de todo mundo. Não é porque você vê a França ali, linda no Instagram, a Drica linda no Instagram, que a gente não passa por muitas dores. Verdade. Então, assim, eu não tenho como calcular quantas vezes eu já caí e me estrepei. Eu digo assim, eu fiquei só o bagaço no chão, partida em 1000 pedaços. E eu consegui me levantar, e eu consegui ressignificar aquilo, e eu consegui realmente dar um novo significado a toda aquela dor, a todo aquele processo. E conseguir forças através dessa ressignificação de continuar lutando. Sim. Então, eu acredito que o meu superpoder é o ressignificar. Legal. E para você, o que é uma mulher poderosa? Qual é a definição para você de mulher poderosa? É uma mulher que sabe o que quer, que se conhece. O nosso maior poder é o autoconhecimento. Se eu me conheço, eu sei os meus limites, eu sei até onde eu vou e eu sei para onde eu consigo ir. Porque eu conheço todas as minhas capacidades, eu conheço todos os meus defeitos. Então,
Autoconhecimento é o maior poder que a gente pode ter hoje. E é como você colocou, a gente tem internet, a gente tem tanta coisa, a gente tem livro, a gente tem aqui o seu podcast, a gente tem o YouTube, a gente tem tanta coisa que pode alimentar esse autopoder. A gente não precisa ter dinheiro para fazer isso. Verdade. A gente tem um mundo inteiro hoje de informação que pode proporcionar livros gratuitos, livros em PDF que você pode trabalhar. Eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Não tem problema. Tem tanta coisa. Tem tanta coisa que pode ajudar. O maior poder que eu acredito que as mulheres podem, não só as mulheres, como os homens também, ter é o autoconhecimento. Maravilha. Olha, aqui a gente tem conversa ainda para muito tempo, mas vamos ter que parar por aqui, né? Mas eu quero agradecer bastante aqui a sua vinda. Deixar aqui um espaço agora para você falar o que quiser, né? Deixar sua mensagem final aí para as mulheres que estão aqui nos assistindo hoje. E sobre isso, sobre relacionamento, né? Sobre autoamor, enfim. E quem sabe num próximo momento a gente continua a nossa conversa. Primeiramente agradecer e também agradecer as meninas, né? Que nos assistiram, os meninos também. Sim. E dizer que não percam a esperança, trabalhe o autoconhecimento, trabalhe o que você quer da vida, dá um sentido à tua vida, sabe? Não coloca o sentido da tua vida no outro, como você colocou muito bem. Nós somos perfeitos, e aí eu adentro aqui um pouco a questão da fé, né? Nós somos um lampejo de Deus, porque a nossa vida, né, a nossa faísca de vida é um pedacinho dele. Sim. O que a gente está fazendo com esse pedaço de Deus que está em nós? O que a gente está fazendo com essa vida? Que sentido a gente está dando para ela? E aí entra em todos os aspectos, né? Será que eu estou me ajudando? Será que eu estou me amando? Será que eu estou conseguindo ajudar as outras pessoas? Será que eu estou conseguindo ser uma pessoa boa? Então, sem autocobrança, sabe? Chega de autocobrança, a gente se cobra tanto, a gente carrega tanta coisa. Então, solta essas pedras, sabe? Olha para você de uma forma nua, no sentido de você se soltar de todas essas cobranças que as pessoas e a sociedade te faz, e aprende a olhar para você de uma forma amorosa, carinhosa, de se abraçar mesmo, de verdade, sabe? Dizer assim, poxa, eu me amo. Eu me amo e eu faço questão de me cuidar, me conhecer e não permitir que outras pessoas me maltratem, ou me subjuguem, ou sejam tóxicas comigo. Isso. E eu falo muito isso, né? Seja a sua melhor amiga. Porque o que a gente faz para a nossa melhor amiga? A gente sempre incentiva. A gente diz, mulher, vai lá, tu consegue. Né? Vamos lá, tu vai fazer isso, tu é bonita, tu é inteligente, tu é... E a gente não consegue dizer isso. E às vezes a gente não diz pra gente mesmo, né? Então a gente precisa aprender a ser a nossa melhor amiga. Com certeza. Em todas as áreas da vida, inclusive no relacionamento. Não é isso? Isso. Então, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente. Ótimo. E você que está aqui, se você gostou desse conteúdo, se você, sei lá, se identificou de alguma forma, lembrou de alguém, compartilha esse episódio com alguém, deixa teu like, se inscreve no canal. A gente tem 124, né, episódios, o dela é o 124. Está no 124. Tem 124 mulheres que assentaram aqui, que já deixaram suas histórias inspiradoras. Então, aproveita, maratona aí nosso podcast, divulga bastante, porque quanto mais a gente divulgar, mais pessoas podem ser alcançadas com essas mensagens que a gente deixa aqui. E para você que está aí hoje, né, em véspera do Dia dos Namorados, com o seu namorado, sua namorada, né, seu marido, sua esposa, enfim, um ótimo Dia dos Namorados para vocês. Continue aí investindo na relação. E para quem não tem, tá tudo bem. Uma hora vai aparecer uma pessoa que vale a pena. Se não aparecer, você se basta. Tá bom? Então, na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.